Shalom, paz seja convosco. Estamos aqui no canal Vem Sem Demora para nós fazermos mais um estudo de reflexão básico sobre a questão do tempo, né, e o momento. Nós sabemos que todas as coisas passam pelo teste do tempo e muitas coisas também, ou às vezes nós temos o nosso momento de descontrair, às vezes tem momentos de tristeza, né? E várias coisas nesse sentido, ok, pessoal? Então tudo passa pelo teste do tempo e do momento. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, disse Yeshua. Bom, gente, como está escrito na Bíblia de Almeida, né? Jesus. Então ele falou que ia passar os céus e a terra, mas a palavra não ia passar. E com certeza está se cumprindo muitas coisas, já que nós temos visto dentro desses templos de pedra, na vida de muitos pastores, pastoras, cantores de gospel, que teve o seu momento de auge, a qual o terror deu para ele, e depois requereu aquilo que ele deu para ele: fama, né, glória, né, nome, mas depois perdeu tudo. Teve um tempo, 2 tempos e o seu momento. Aproveitou seu momento, mesmo ele se dizendo crente, fez tudo errado, né, ganhou muito dinheiro à custa desses irmãozinhos coitados que ficam comprando esses DVDs, esses CDs, que é totalmente músicas de adoração a paganismo. Então teve o seu tempo de se arrepender, não se arrependeu, e aquele momento passou. Então é um estudo muito forte. Talvez nós vamos fazer, provavelmente sim, 2 lives sobre esse estudo, sobre o tempo e o momento, o momentos, né? No livro de Eclesiastes também fala, né? Eu acho que deve ser o capítulo 13, eu não anotei ali, fica para uma próxima live, que há tempo para todas as coisas. Não é verdade, gente? Tempo de sorrir, né? Tempo de chorar, né? Tempo de lutar, né? Mas o nosso tempo e o nosso momento é agora, é já. Nós não podemos perder mais tempo de anunciar a verdade como ela é para esses líderes religiosos dentro dessas igrejas, dessas sinagogas, né? Que não é dos judeus, né? Que é dos gentios, eu vou falar assim nessa linguagem simples, que estão enganando uma nação toda, um mundo todo, né? Isso tudo começou no Concílio de Nicéia, nós sempre falamos isso. Aproximadamente no ano 365 começou tudo isso e continua até hoje. Misericórdia. Pessoal, boa tarde, né? Um forte abraço para os nossos simpatizantes na fé, aqueles que já são inscritos no canal Vem Sem Demora, aqueles que talvez venham entrar. Eu gostaria que entrasse, como eu falei numa última live. Nós temos uns estudos muito bons para passar para vocês. Muito em breve já vamos estar trazendo estudos sobre a Santa Ceia de Mitra, né? Que não é essa Santa Ceia aí, a ceia mesmo dos judeus é anual ou trianual, tá? Yakum e Yahusha, tá? Yeshua é daqui a 1000 anos, tá? Então vamos entender isso aí, o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, né? E no versículo 23 que eles interpretam só aquele versículo, tem que pegar o texto e o contexto. Bom, pessoal, ali era uma reunião que não era nem ágape, né, que significa amor, era uma reunião entre pobres e ricos, a qual Paulo, né, exortou eles, né, que os ricos deveriam repartir, né, gente? Repartir com aqueles que tinham menos condições, né? Ou seja, as alimentações, cada um trazia o seu pratinho, a sua comida, e se alimentava de uma forma, de uma glutonaria terrível, e não convidava aquele que não tinha. Então não tem nada a ver com o corpo de Yahshua, não tem nada a ver com o sangue de Yeshua, não tem nada a ver com isso, tá? Yeshua não está nesse negócio,
Bom, pessoal, não foi esse formato que ele ensinou. Se fosse assim, então ele não teria dito para os 12 discípulos, quando ele mandou preparar a ceia, né? Então ele tinha ido para uma igreja, para uma sinagoga, a qual ele nem mandou abrir, né? Não, ele disse que alugasse um local ali e que ali seria feita a ceia. Ali ele partiu o pão, ali ele repartiu, né, o suco e ensinou, né, em outras palavras, no mundo espiritual e nós traduzindo, né, ele estava falando do seu chamado, que ele foi escolhido, ele foi chamado e escolhido. Ele tinha, como nós somos chamados nesse sistema religioso e somos escolhidos para sair, precisamos sair, né? E ali ele ensinou a repartir a palavra como ela é, porque ele é o pão da vida, né? E ele ensinou nós. Tá bom, pessoal? E aí ele ensinou nós, tá? Desculpa, eu tive que me ausentar, foi para encostar a porta ali, que estava começando agora lá, nós temos o nosso setor de serviço, né? Mas estamos aqui de volta. Bom, pessoal, então voltando, nós começamos a entender, então, que tudo passa pelo teste do tempo e do momento, tá? O nosso tempo chegou de falar a palavra como ela é, independente do a quem doer. Nós estamos aqui no canal Vem Sem Demora. Nós não fizemos vídeo para agredir nenhuma pessoa, nenhuma denominação. Não, nós estamos aqui para ser ensinado pelo soberano, o Criador dos céus e da terra, e a justiça nossa, e também para ser ensinado também por alguns irmãos que nos auxiliam com alguns estudos, né? E esse, como eu estou fazendo agora, né, gente, eu glorifico o Pai das Luzes, né, que nos dá sabedoria para interpretar, a Escritura como ela é, né? E aí nós estamos formando esse estudo aqui. Ok, pessoal? Nós já estamos a exatamente 16h39, nós começamos com uns minutos antes. Então nós vamos começar nessa tarde de sábado, 12 de janeiro de 2019, mais uma live aqui no canal Vem Sem Demora. Ok, pessoal? Fica ligado aí do outro lado do canal, porque o estudo é bom, é agradável, e o espírito, que é puro, né, que é esclarecedor na Escritura e dentro da Bíblia, como ela deve ser dita, não com distorção e não com acrescentamentos nem diminuir, vai trabalhar na sua mente, no seu coração, a questão sobre o tempo e o momento, porque nós devemos administrar os dois, né? Nós temos o nosso tempo e nós temos o nosso momento. Principalmente temos que aprender a gastar o tempo mais com busca do Espírito que está na palavra do conhecimento que vem do Pai Eterno. Ok, pessoal? Vamos lá então? Já vamos começar. Tá? João, lá em João, vamos ler aqui, né? Livro de João, capítulo 2, versículo 19. Está escrito assim: Yeshua lhes respondeu, né? Destrui esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Olha só. Aí no versículo 20, replicaram aqueles judeus, né? E eles disseram assim: em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás, né? Mas o que estava escrito ali? Que ali Yeshua estava se referindo ao corpo dele, né? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Tá bom, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Alguém pode até tentar de uma forma que de repente pensar assim: ué, ele está falando sobre o tempo e o momento, e ele agora falou do tempo? Sim, porque aqui passou pelo teste do tempo. Ele tinha um tempo cada dia para gastar com o Pai, ele orava, ele recebia, ele era um enviado, ele foi primeiro chamado e escolhido, né? Quando ele foi chamado, né, ele foi escolhido. Por quê? Porque ao descer o Espírito de sabedoria, de entendimento sobre ele, quando ele saiu das águas no Jordão, quando João Batista assim o batizou no entendimento, o que aconteceu? Em seguida já veio o Satanás para fazer as suas colocações em oferecimentos, né, dos reinos da terra, e ele recusou. No capítulo 4 ali de Mateus, Matitial,
o Matitiá, ele recusou tudo. Por quê? Porque ali ele já estava sendo um escolhido, porque o espírito do entendimento, de sabedoria e unção estava sobre ele. Imagina se nós tivéssemos, né, gente? E aí, você sabe que ele venceu todas as tentações, né? Até no último, tem o versículo, Mateus capítulo 4, versículo 10, né? Que ali fala, adorarás somente ao soberano teu Iá, né? E só ele prestarás culto. Então ali ele já estava dando uma lição de adorar somente ao Criador. Mas, voltando ao que nós estamos estudando sobre o tempo e o momento, um momento ali, quando ele falava para aqueles judeus, porque não foi só os pecados da natureza humana que consumiu o nosso Salvador, eu creio que foi os religiosos. Começou com os religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, né? Essa raça toda aí, os judeus, etc, etc. Essa cambada aí foi que conseguiu levar o nosso mestre para o madeiro. Tá bom, gente? Mas ali ele já falava que ele era o templo e que em 3 dias voltaria. Então, ali passou pelo teste do tempo e do momento. O momento dele era aquele de quando chegasse, ele estava preparado, e assim ele falava para os seus discípulos de maneira subliminar, mas os religiosos não entendiam nada. Achavam que ele era o próprio Iá, né? E ele dizia que ele era o enviado do Pai, né? Ele falava de maneira subliminar, através de parábolas, e mesmo assim eles não tinham discernimento de espírito. Por quê? Porque eles não tinham o espírito da palavra do Criador. Ok, pessoal? E hoje não é diferente. O tempo hoje é assim. O momento está chegando de o Deus desse século, príncipe desse mundo, requerer dessas vidas que estão dentro desses templos, principalmente os que estão se dizendo que são autoridades maiores ali, que é pastores, bispos, profetas e etc. Uma série deles que você sabe. Tá? Então, amados, o tempo deles está chegando. O momento de muitos está acabando. O que eu quero dizer com isso? Se o próprio Yeshua, né, ou Yahusha, como você queira falar, eu pronuncio Yeshua, ele diz que o corpo dele era o templo, ali já havia uma necessidade não só de mim, como você, entender que ele já está falando que nós seríamos o templo de habitação do Espírito, né, do Espírito do Criador, né, para fazer boas obras, ajudar ao próximo, né, sem requerer nada, porque o Pai, ele mesmo diz que dá a todos, né, supre a necessidade de todos, sem requerer nada, a não ser a obediência, né, a obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Tudo passa, pessoal, pelo teste do tempo e do momento, até as autoridades. Temos um novo governo do Brasil, período de 4 anos, e óbvio que ele precisa de um tempo, né? Ele vai precisar de um tempo, e aí o tempo dirá se ele vai ser um bom governante ou não. Até para o Rio Grande do Sul também, né? Que nós temos também um governador novo, assim como o presidente da República. Mas, voltando aqui, né, é muito interessante isso aqui que nós vemos, né, pessoal? Porque nós vemos muitas igrejas que se dizem um santuário, o templo do Eterno, né? E muitas estão passando já pelo momento de crise ministerial, crise existencial, porque já estão passando a não existir mais aqueles dons que eles pareciam que tinham, né? As igrejas, muitas já estão esvaziando, porque o tal do Espírito Santo que eles tanto falam não é esse formato, é o Espírito, é a palavra do Criador, né? Santo, eu falei para você que essa palavra pertence ao Satanás, não tem nada a ver com o Criador. Então nós temos que entender que esse título que deram, né, Espírito Santo, está errado, a segunda parte dessa palavra, né? Espírito Santo, não, Espírito puro, aí é o do Criador, e ele não está nesse negócio, ele não habita nesses templos de pedra. Então muitas igrejas já estão vendo que não tem mais os sinais, porque Deus desse século já não está conseguindo fazer mais, e ou ele levanta outros, ou ele vai começar a envergonhar muitos pastores e muitos cantores gospel, né? Porque o momento deles está chegando ao final, assim como o do príncipe deste mundo, né? Misericórdia, né, pessoal? Torno a reprisar mais uma vez. Apocalipse 18:4. Sai do meio dela, povo meu, para não participares dos seus flagelos, das suas pragas.
O tempo está chegando, o momento é agora. Tudo passa pelo teste do tempo e do momento. Há momentos em nossas vidas que nós temos uma oportunidade de vencer, seja na área espiritual, como principalmente na área profissional. Na área espiritual, você só vai ser vencedor se você sair desses templos de pedra e se você começar a pregar e ensinar a palavra como ela é. Com certeza você vai ser vencedor, porque você vai estar vencendo o mal. A Escritura diz, né? A Bíblia fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí é resistir essas tentações deste mundo, é esses templos de pedra ensinando essas coisas totalmente paganizadas. Quando você resistir a isso, quando a sua mente não estiver mais cauterizada com esses ensinos errôneos, com certeza você estará apto a começar a ser ensinado pelo Espírito do Criador, soberano nosso, né? E você não será a mesma pessoa, e outros também não serão, que estarão ouvindo não a tua voz, mas sim a do Espírito que está sobre nós, que estamos crendo já na palavra, e que estava sobre Yahshua, a qual ele nos deixou esse legado, nos outorgou, né? Para nos ensinar essas boas novas, que é a palavra como ela é, e assim mesmo muitos acrescentaram e diminuíram. Misericórdia, né, gente? Algo que se de sagrado os homens conseguiram mexer. Misericórdia, mas de tudo isso vão prestar contas aqui ou no porvir. Então, pessoal, vamos a mais um livro aqui da Bíblia. 1 Samuel, eu falei primeiro, não é primeira, não é carta. 1 Samuel, capítulo 10, 6 e 7. Bem interessante isso aqui, né? Teve seu momento, né? Assim como o nosso mestre, ele teve o seu chamado e o seu momento, nos deixou um grande legado, né? Sobre ensinar, sobre ajudar os pobres, ajudar até os ricos também, não com dinheiro, né? Mas com a palavra como ela é. Vamos ver aqui então, 1 Samuel, tá? 1 Samuel, capítulo 10, né? 10, 6 e 7. É bem interessante. 1 Samuel, começando com o 6 e o 7. Vamos aqui na nossa Bíblia online. Vamos ver o que nos reserva aqui, né? 6 e 7. Vamos ver aqui. 6. Olha só, 1 Samuel 10, 6. Neste momento, o Espírito do Soberano tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Em outra tradução do Almeida diz assim, ó: e o Espírito do Soberano se apossará de ti, e tu não serás mais o mesmo, serás transformado em um outro homem. Ok, pessoal? Isso é só para você entender que aqui se referia ao nosso amigo, né? Eu poderia citar assim, né? Poderia ter sido Saulo, né? Saul na sua juventude, né? Saul, né? Que ele foi ungido, ele recebeu esse dom de profecias, mas foi questão de momento. Vamos ver o versículo 7 aqui, depois vamos dar mais um panorama, né? Um panorama melhor sobre esses versículos que nós vamos ler aqui em 1 Samuel. Vamos lá então? Versículo 7. Assim que esses sinais te sucederem, age, pois, de acordo com o que decidires, porque Iá é contigo. Olha só, coisa linda, né? No versículo 8, né? Ele começou a ir para Gilgal, né? O Gilgal, mais tarde. E eu irei ter contigo a fim de oferecer holocausto, sacrifício de paz e comunhão com tudo. Aguardará 7 dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer, tá? Então aí ele estava já recebendo a instrução, né? Como deveria agir, né? Vamos ver um versículo aqui interessante. Vamos ver o 11 e 12? Vamos ver o 11. 1 Samuel 10, 11. Vamos ver o 11. Aqui, ó. 1 Samuel agora, capítulo 10, versículo 11. E partindo dali, Saul e seu servo chegaram a Gibeá.
logo um grupo de profetas, olha só, logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul, né? E o espírito de Yah, palavra, sabedoria, unção, né? Se apossou dele, né? Como já tinha sido profetizado no versículo 6 que eu li. E imediatamente ele profetizou, olha só, né? Deixa eu botar aqui, né? 10, nós estamos lendo 10, 11, que eu tirei aqui do ar sem querer. Então aqui 10, 11, vamos ver aqui. 1 Samuel 10, 11. Vamos lá. 1 Samuel 10, 11, né? Vamos ver aqui. Nossa, a Bíblia é rápida, gente. A gente até chega a passar muitas vezes. Vamos ver aqui no 10. Nós estamos lendo, né? Vamos voltar a ler de novo aqui. Ó, vamos ver aqui o 10. Ó, partindo dali, vou ler novamente, pausadamente. Partindo dali, Saul e seu servo chegaram a Gibeá. E logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul, e o espírito de Yah, né, se apossou dele. Imediatamente ele profetizou entre os profetas, né? Então aqui eu estou repetindo novamente, que então tinha saído aqui a Bíblia do ar. A Bíblia aqui diz que o espírito dos profetas, né, profetizavam, o espírito que estava nos profetas, que era do Todo-Poderoso, nosso Criador, profetizavam, e o próprio espírito, né, testificava ali junto com o que estava em Saul, que era o espírito do Criador e a justiça nossa. Ou seja, levando de uma maneira bem prática para você entender, uma linguística boa, o espírito do Criador veio sobre Saul, como tinha sido profetizado no capítulo esse mesmo, no versículo 6, e ele começou a profetizar entre aqueles profetas. Que coisa, né, gente? Que coisa interessante, né? Quando a pessoa é novato, se coloca realmente, né? Não nessas mentiras que vocês estão vendo hoje, que eu também passei por isso, tá bom, pessoal? Eu também passei por isso, não é fácil, né? Muitas vezes eu fui usado achando que era o Todo-Poderoso e não era. Muitas vezes eu orei em línguas achando que era a língua que vinha do Criador e não era. Eu tinha sonhos, eu tinha visões e não era, né? Hoje eu posso te garantir que se eu tiver algum sonho, alguma revelação, com certeza vai ser do meu Pai, tá? Não vai ser do Deus desse século. Versículo 11. Quando os que já o conheciam, né, o povo, né, o observaram profetizando com um grupo, comentavam uns com os outros: que terá acontecido com o filho de Quis? Ora, Saul está também na sociedade dos profetas. Interessante, né, gente? Ele teve um momento dele. Teve um momento de êxtase, né? Teve um momento dele, depois desse momento ele teve um bom tempo para ser um rei extraordinário, que viesse a obedecer a palavra do Criador, mas isso infelizmente não aconteceu. Você conhece muito bem a história de Saul e o final dele, né? Foi triste, né, gente? Foi triste, né? Foi triste. Até a própria filha dele, né, Mical, né, misericórdia, né, ficou estéril, né, foi amaldiçoada, ficou estéril, não pôde ter filhos com Davi, né? Porque ela falou bobagem, né? Ela foi contra o espírito do Criador quando viu a Davi chegar com os despojos de guerra, né, dançando, pulando e saltando na presença do Criador em torno da arca, e ela achou que aquilo era meninice, que aquilo ali era uma bobagem, que ele não podia ficar quase seminu, né, daquela forma ali, como um rei estava se comportando ali, pulando e saltando com todas as suas forças. Ela simplesmente, num momento de fraqueza dela, né, ela debochou, e você viu as consequências que veio sobre ela. Não conseguiu ter filho nem com Davi e nem com nenhum outro homem. Por o que eu entendi na escritura, ela, quando partiu, ela morreu estéril, sem ter filho, sem deixar descendência quando coabitou com Davi. Bom, pessoal, então aqui mostra que Saul teve o seu tempo,
teve um momento, o momento foi esse, né, que ele recebeu a unção, né, o povo tinha escolhido ele para ser rei, ele recebeu a unção, né, do azeite, que simbolizava o poder, que simbolizava o Espírito, que é a própria palavra. E esse momento passou, como muitas pessoas nós temos visto nos dias de hoje, dentro desses tempos religiosos, também estão passando. Muitos estão se desviando, outros estão voltando à carne, né, a fazer as coisas tudo do mundo, misericórdia, né? Quando se arrepende, sai, que nem eu e outros irmãos, né? Que bom, mas pior é quando sai desses templos e se atira no vício, né? Se atira na promiscuidade, se atira na prostituição, né? Misericórdia, né, gente? Misericórdia, né? Que esses líderes venham se arrepender, porque o tempo deles já foi dado. Agora, o momento deles está passando. Né? Eles achavam que estavam no auge, que os sinais tudo estavam acompanhando, então está vindo uma outra geração com os sinais do Deus desse século, o príncipe desse mundo, não tem nada a ver com o nosso Pai, com o Criador, o soberano, né? Mas tudo vai passar. Né? A gente vê muitos pastores aí que, infelizmente, né, não tem mais nada para oferecer, não tem mais nada porque o Pai não está nesse negócio, e o mesmo Terron, que é o Deus desse século, que deu para eles, agora está requerendo tudo de volta. Ouro e prata está requerendo deles. E depois, né, fazer com que muitos até se suicidem ou que venham contrair doenças ou morrem de uma forma, seja em acidente, seja de uma forma natural. Misericórdia, né, pessoal? Misericórdia. O nosso paizinho, né, o nosso pai, né, Iá, como falava Davi de forma carinhosa, né, ele veio a ter misericórdia dessas vidas que veio sair desses locais. Bom, pessoal, então aqui eu falei de Saul, né? Agora nós vamos falar do outro rapaz, né, que poderia, né, ter dado certo, né? Tinha tudo para dar certo e ele simplesmente, né, ele jogou o chamado e a escolha que ele fez errada. Primeiro ele foi chamado no ventre da mãe dele, né, que o anjo do pai se apresentou, né? E depois, quando ele foi escolhido, ele brincou com o ministério, ele brincou com o chamado e a escolha que ele fez. Olha no que deu. Vamos ver quem é esse rapaz? Vamos lá? Esse moço que brincou? Vamos lá em Juízes, né? Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, né? Você já conhece Sansão e Dalila, né? Vamos lá. Juízes 16. Vamos começar com 16. Isso aqui é triste, gente. Teve o tempo para mudar, para se arrepender. Teve um momento de glória, né? Que a glória não era para ele, não é para nós. E ele jogou tudo para cima. Brincou com o chamado. Vamos ver aqui no 16? Vamos lá então. Juízes capítulo 16, o versículo 16. Eu vou começar com 16. Vamos ver aqui. 16, versículo 16. Tenho que ir devagar para não passar muito rápido. A Bíblia é online, né, gente? Cheguei. Vamos lá então? Anota aí no teu livrinho aí. Ou marca na tua Bíblia. Juízes capítulo 16 e o versículo 16. Olha só. Como todos os dias, né, Dalila, né, ela o importunava, ou importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia a ponto de angustiar-se até a morte. Olha só. Eu li aqui no versículo 16 que esta mulher, uma enviada das trevas, né, estilo Jezabel, Dalila dominava sobre ele, como também eu creio que andou dominando sobre outros. Ela tinha a incumbência de destruir, né, o chamado de Sansão. Ele foi escolhido ainda no ventre da mãe dele, né, e nós sabemos que ele estava brincando. Já começou que ele não podia tocar em nada morto, né? Não podia. Ele não podia tocar em nada morto. E aí a Escritura diz que ele simplesmente tinha ali, eu diria assim, um esqueleto de um leão, né, morto,
e um favo de mel dentro, e ele pegou e comeu aquilo ali. Já começou a brincar com o chamado dele, a qual ele tinha sido escolhido. Por isso que está escrito, muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele tinha sido escolhido entre esses poucos. Só que, você sabe que ele brincou, né? Fracassou. Vamos seguir? Então aqui, eu queria dizer que aqui já estava chegando o momento dele perder tudo que ele tinha conseguido do Altíssimo. Por quê? Porque aqui já era pela terceira vez, 3 vezes, ele brincou, ele mentiu para ela, ele enganou ela e mentiu para ela, que a forma, né, que ele usava, né, de ter aquele poder, ele sempre inventava alguma coisa, sempre ele distorcia o assunto para ela não acreditar, e ela, movida pelo Deus desse século, né, pelo desse mundo, já tem há muitos anos aqui na Terra, né, desde quando foi jogado lá de cima, ele menosprezou o adversário que estava nela, só isso, ele menosprezou o chamado dele e a escolha que ele começou a fazer. Então, depois de 3 vezes, né, ele se sentindo angustiado até a morte, porque ali iria a morte mesmo, espiritual dele, física, né, aí em seguida vem a revelação. Vamos lá então, tudo passa pelo teste do tempo. Sansão teve o tempo de ser um grande líder em Israel, em Yashahal, né? Yashahal. E o que aconteceu? Ele simplesmente ele brincou. Vamos ver o versículo 17, né? Porque ela começou a insistir todos os dias, tá? Simplesmente ela insistiu todos os dias até ele revelar o segredo, que 3 vezes ele conseguiu sair bem contra os filisteus, né? Que adorava Dagon, né? E nem assim ele não entendeu que ela queria destruir o chamado, e ele sendo o escolhido do Altíssimo, ele não entendia nada disso, ele brincou com os músculos, né? Então ele teve o tempo dele e o momento dele de se exaltar, só que ele caiu, a queda veio. Versículo 17, é triste, né, gente? É triste, é o que está acontecendo hoje, dentro desses tempos aí, tá? Nesses tempos aí está acontecendo isso aí hoje, né? O mesmo espírito que estava agindo sobre Dalila vai agir também sobre você, pastor, sobre você que se diz profeta, sobre você que se diz evangelista, sobre você que se diz homem de Deus, que é o Deus desse século, sobre você que se diz presbítero, sobre você que se diz apóstolo, tá? E etc, etc, etc. O mesmo espírito que estava sobre Dalila está vindo sobre você, você está adormecendo, o teu tempo está chegando, né? A tua casa vai cair, se você não se arrepender, porque o momento de sair tudo aquilo que não presta de ti, vai sair, só que tem um porém. O príncipe desse mundo, Deus desse século, vai requerer tudo de ti, pastor, homem que está à frente dessas grandes